noite, como a Carla disse, né? Uma noite fria de feriado e uma casa cheia, que coisa boa. É porque o tema que a gente tem que conversar também é um tema lindo. Eu peço desculpas para vocês viram a palestrante escrevendo, né? Essa não é uma palestra que a palestrante acabou de fazer agora, não, tá? Inclusive eu fiz ela ontem numa casa espírita aqui perto. É que ontem eu fiz uma cirurgia nos olhos e eu ainda não acertei ainda. De longe eu enxergo bem, de perto eu não vejo nada. Aí agora o médico me deu a chance de dizer, ele vai na farmácia e acha um óculos daqueles assim de pontinhas de nariz. Então eu ainda não me adaptei, ainda estou aqui. E aí pedi para o marido imprimir as lâminas e faltava um pedaço. E ele falou, eu acho que está meio desconfigurado. E eu agora fui olhar, falei, bem, vamos nos organizar, né? Embora esse capítulo seja um capítulo, depois se vocês quiserem levar o livro, vocês vão ver que é um capítulo que a gente lê, relê e retoma. Porque de fato... Oi, Ana, que bom te ver. Porque é um capítulo, de fato, que toca aos nossos corações. Então, essa passagem específica, né, dessa obra psicografada por Chico Xavier, né, de Humberto de Campos, que relata as passagens de Jesus com os discípulos. Esse item especificamente do capítulo 12 fala no momento em que Jesus voltava com os discípulos, depois de um dia, né, de pregação, de evangelho, de aprendizado, voltava para a casa de Simão, que foi tida, né, entre os discípulos como a casa que os acolhia, a casa da família, né? A família que Jesus foi constituindo a partir dos seus discípulos e daqueles que queriam segui-lo. E aí ele volta para a casa de Simão e percebe Jesus sempre, a gente pode dizer, estou olhando aqui para duas psicólogas, né? Jesus, psicólogo das nossas almas, né? A gente pode dizer que Jesus sentia, conhecia de fato os seus discípulos, sabia da alma de cada um deles e percebe que Simão Pedro está inquirindo algo que ele não está bem sereno. E ele pergunta para Simão Pedro o que estava acontecendo. E ele diz, mestre, estou aqui pensando sobre as bodas de Caná. Por que você multiplicou, transformou a água em vinho nas bodas, numa cerimônia de casamento, numa festa mundana? Isso não seria estimular os prazeres? Isso não seria, né, contra tudo que a gente vem trabalhando, né? E só um parêntese, né? Fiquei sabendo isso hoje, não sabia. Mas a gente faz a palestra, refaz, né? Eu achei hoje uma pessoa explicando que as bodas, naquela época, elas aconteciam em 7 dias. Então, estava no 4º dia daquela festa de casamento entre amigos e já não tinha mais o vinho. E aí Jesus explica para Simão Pedro, faz uma pergunta, né? Ou uma afirmativa. Simão, conheces a alegria de servir aos amigos? Então, esse capítulo específico do Boa Nova está falando sobre amizade. Vai falar de renúncia também, mas está falando sobre amizade, sobre a alegria de servir aos amigos. E aí Jesus explica para ele que aquelas bodas, para ele, simbolizavam o início, né, de tudo aquilo que ele desejava, cumprindo a missão, tem um bichinho aqui, já estava tempo aqui, cumprindo a missão do Mestre Jesus. Aliás, cumprindo a missão de Deus, né? Jesus tinha que realizar na terra todos os ensinamentos e aquilo que Deus esperava dele. Então, aquele momento foi o primeiro momento em que Jesus queria selar a amizade e a alegria. Então, transformar aquele vinho, aquela água em vinho, era para ele selar uma aliança, era nas bodas, uma aliança
de amizade, de confiança e de alegria. Conheces a alegria de servir aos amigos. E aí, Pedro, Jesus continua, e aí por isso que eu quis imprimir as lâminas, para ser fiel às palavras de Jesus, porque a gente começa a contar e aí vai trazendo as nossas percepções também. E aí ele diz assim, Pedro, que as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Tarefa dele, né? Falar do reino do Pai, ensinar-nos a realizar esse reino dentro de cada um de nós. Estou com os meus amigos e amo-o a todos. Os afetos da alma são laços que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a alegria, proporcionando aos nossos amigos o máximo dessa alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Que lindo, né? Desde que eu li esse capítulo, toda palestra que eu faço, coitados de vocês que tem que me escutar, né? Eu sempre digo assim, que a doutrina dos Espíritos, além de nos ofertar conhecimentos que consolam a nossa alma, que nos dizem sobre a nossa realidade como espíritos eternos, que nos fala de onde nós viemos, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos, ainda nos concede a alegria de muitos amigos. Vocês devem perceber, porque quando a gente chega aqui, está todo mundo em casa, né, Carla? Todo mundo em casa, todo mundo se sente acolhido, abraçado. Então a doutrina também, Jesus também nos deu esse presente, né? Dentre todos os convites que ele nos faz, todos os ensinamentos, ele nos fala da alegria, da amizade. Mas Simão Pedro, que era muito honesto, sempre falava aquilo que ele pensava. E aí é bom a gente pensar assim, quando a gente se debruça para falar, né, a respeito dos discípulos, das situações em que eles aprendiam com Jesus, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas isso era lá naquela época, né? Nós somos muito diferentes dos discípulos. Não somos, não. Podemos nos perguntar o quanto de Pedro há em nós, né? Pedro faz uma pergunta, de novo ele faz uma pergunta, depois que Jesus fala dessa sala, né, que o coração da gente tem que ser essa sala, né, para acolher os nossos irmãos, ele diz assim, mas e se os nossos amigos nos pagarem com a ingratidão? Pedro não aguenta, né, porque Pedro é como a gente, aprendiz, tem perguntas, tem dúvidas, né, e aí ele pergunta para Jesus, mas e se os amigos pagarem os benefícios que a gente fizer para eles? Essa acolhida, esse afeto todo for devolvido com a ingratidão. Aí Jesus fala para ele, vamos na fala de Jesus, para eu não deturpar nada aqui, né, gente? Vamos lá. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é para nós a maior recompensa. Isso, ele está falando de amor, né, gente? Amor na essência, amor na íntegra. Ele está dizendo, se você sentiu o amor, afeição sincera, se serviu com todo o seu coração, aí já há uma recompensa. Não precisaríamos, né, se conseguíssemos viver isso sempre. Não dá para dizer aqui que nenhum de nós já não experimentou essa alegria, né? De servir a um amigo, de fazer o bem incondicionalmente, sem querer nada, pela alegria de fazer. Como a Carla disse na prece, na abertura, hoje já estamos aqui. Pensa que bênção. Já paramos para escutar o Evangelho de Jesus e também já experimentamos essa alegria.
E Jesus prossegue conversando com Simão Pedro e diz: ainda que todos os amigos do mundo, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria de lhes haver dado alguma coisa. Mesmo que as situações aconteçam, quem de nós já não teve um amigo, né, que se transformou em alguém que não é tão grato assim, ou que nós nos transformamos no coração dessa pessoa em alguém que não é tão grato, né, que não é bem-vindo? Quantas situações, às vezes em família, né? Quantas situações a gente já passou e às vezes a gente não compreende, pensa, mas eu não fiz nada para o outro entender desse jeito, o outro não me compreende. E aí Jesus está chamando a nossa atenção para o tempo, para a consciência, porque se nós agimos com a consciência tranquila, nada nos demove. Por isso a gente precisa, né, ter a clareza, né? Por isso outros tantos conhecimentos que Jesus nos traz, que o próprio Livro dos Espíritos, o Evangelho nos coloca, que a gente precisa estar com a consciência tranquila. Porque se a gente deu o melhor, a gente fez o melhor, ninguém pode tirar isso da gente. Jesus está falando sobre isso. E está dizendo que o vinho de Caná pode transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, está falando dele. E aí hoje eu ouvi um irmão de Minas Gerais, não sei o nome, porque eu estava passando, sabe quando você fica procurando, vamos ver se tem alguém falando sobre esse tema também, e eu achei um vídeo de um senhor que daquele grupo de estudos é o NEPRE, né? Paulo de Tarso. E aí ele estava falando, ele falou que Jesus estava falando do que vinha, né? Do que ele sentia de alguma maneira, do que viria a respeito da sua trajetória na Terra. Porque ele diz assim: sentirei mesmo assim júbilo em sorver, por minha dedicação ao que vim buscar, ao amor do Todo-Poderoso. Você falou do Simão, né? Do Pedro, que negou 3 vezes Jesus. Ele estava ali dizendo para o Pedro que os benefícios pode acontecer, né? Dos nossos benefícios serem acolhidos com gratidão, não serem compreendidos. E Jesus já dava indícios, né, do que podia também acontecer com ele. Um espírito puro, né, que a gente pode dizer na condição de um anjo, que vem a esse planeta de provas e expiações, e se coloca por amor ao nosso aprendizado nas trilhas da perfeição, né? Ele se coloca a trazer a mensagem de Deus, a oferecer para nós elementos para nós realizarmos a nossa transformação moral. Então, Jesus estava falando já de que ele iria sentir, né, júbilo em sorver a ingratidão, porque ele sabia da tarefa dele. E certamente, né, tinha consciência tranquila. Nem sempre nós temos a nossa consciência tranquila, porque ainda somos aprendizes, ainda tropeçamos, ainda erramos, né? Mas, vou lá para o Livro dos Espíritos agora. Quando Kardec pergunta onde é que estão escritas as leis de Deus, ele diz que é na nossa consciência. Então, nós temos consciência, gente. Temos que indagar, temos que parar, né, para ouvir a nossa consciência. Até para que a gente possa reparar também, né, as nossas ações. Retomar os amigos que partiram pode ser uma alternativa, às vezes não dá, né? Mas orar por eles, por exemplo, né? Amar aos nossos inimigos é um outro convite de Jesus. São situações que a gente pode se colocar, né, no sentido de viver esse amor que Jesus nos convidou. E aí, ele continua conversando, né, e dizendo,
para Pedro que quando a gente, de fato, ama, a gente não precisa esperar essas recompensas, né? O amor já é em si a nossa recompensa. E aí segue o livro e diz que continuaram, né, acompanhando Jesus no lago, nas suas pregações, e volta novamente o Pedro. Pedro era danado, né? O Pedro pergunta de novo. Jesus, eu estou confundindo Jesus e Deus hoje, né? Desculpa, gente. Jesus, por que tu dissestes que para te seguir a gente tem que abandonar pai e mãe? Se não abandonar pai e mãe, não estaremos em condições de te seguir. Isso não é contrário aos teus ensinamentos de amor? Vou ler a frase. Os homens que não colocassem o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrenos não estariam em condições de ser discípulos de Deus, de Jesus. Simão, não diferente, indaga o mestre. Como é que a gente concilia palavras tão duras com observações relativamente sobre laços sagrados de afeto? Jesus exaltou a amizade, Jesus exaltou o amor, né? Como que ele dizia isso? Que tinha que abandonar o pai, a mãe. E aí, claro, novamente Jesus diz: Simão Pedro, não estou dizendo para você não honrar aqueles que lhe deram a vida. Não estou falando disso. Jesus estava falando para Simão que o reino de Deus deve vir antes de qualquer coisa, de qualquer convenção social, de qualquer necessidade humana, da matéria. O reino de Deus tem que vir antes. E quando a gente ouve, né, essa frase de Jesus, a gente também pode se indagar o quanto, quando a gente está reencarnado na Terra, a gente prioriza muito o que é agora, né? Aqui e agora, né? O que é palpável, concreto. Então Jesus estava falando e o tempo inteiro ele não perde esse vínculo com a realização do reino de Deus em cada coração, que era a proposta dele, né? Se o nosso caminho evolutivo é a nossa transformação moral, nós precisamos, de fato, realizar esse reino, um reino que é de amor, que é de justiça, que nessa justiça há toda uma compreensão de que o direito e o dever, eles precisam, né, ser igualitários. De novo lá no Livro dos Espíritos, né? Às vezes a nossa ideia de igualdade fere o direito do outro, né? Porque a gente acha que a gente pode, é possível pra gente, mas o outro não. Então ele está falando desse reino que nos coloca na condição de irmãos, de iguais, e que primeiro deve vir o reino de Deus. Primeiro a gente tem que pensar. É como se ele dissesse pra gente, né? Isso aqui é uma leitura da Patrícia, tá, gente? Depois vocês voltem lá e também pode ser que percebam coisas que a Patrícia não percebeu. Mas quando eu leio e releio esse trecho, né, dessa conversa de Jesus com Simão, eu penso o quanto ele estava dizendo pra gente que a gente primeiro tem que pensar na nossa condição de espírito. E claro que a gente vai encontrar confirmação disso em N trechos do Evangelho. Quando a gente vai encontrar que a gente tem que viver no mundo sem ser do mundo, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. A nossa verdadeira vida é a vida do espírito. Mas a gente se distrai na Terra. E a gente mesmo, tô na condição, né? Estamos todos na condição de aprendiz. A gente se distrai. E aí ele diz que primeiro a gente deve realizar o reino de Deus. E ele diz assim: o amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade de Deus, Pedro? O afeto dos filhos não representa o suave perfume dos corações?
Ele não estava dizendo para ninguém abandonar ninguém deixar de cuidar, né, de prover, de assistir, de cuidar, né, de honrar as relações de afeto. Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. E aí ele novamente lembra do valor da amizade nesses discípulos que ele está dizendo que devem primeiro pensar em Deus, lembrar, né, da sua condição de espírito eterno. Quando eu li essa passagem, eu lembrei de outras duas passagens do livro, por isso que eu disse que depois vocês iam querer ler o livro. Eu lembrei de um capítulo que fala do perdão e lembrei do último capítulo que fala da vida de Joana de Ângeles, né? Que uma das primeiras reencarnações é como Joana de Cusa. Joana de Cusa, agora eu vou precisar do meu nome. A Joana de Cusa, ela era uma senhora que na época lá dos primórdios do cristianismo, ela seguia Jesus e o marido dela era um alto funcionário de Herodes, um intendente, né, de Antipas. E há nesse último trecho o relato de uma queixa de Joana de Cusa para Jesus. E a queixa dela é que o marido não aceitava o evangelho de Jesus, que não acolhia e não entendia por que ela tinha o Nazareno a tão boa conta, né? E aí ela diz para ele que ela não achava que devia abandonar então o companheiro. E Jesus diz assim, que o evangelho, né, não deve ser imposto, que ela não deveria impor para o companheiro o evangelho, não era isso. E ele diz para ela, né, o pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do evangelho, vocês estão vendo, né, é o de elaboração, aliás, de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro de mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que lhe talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. A gente, quando tem os desafios, quer mais é que o outro vai embora, né? Vamos combinar. Lembrei agora dos nossos casamentos, né? Às vezes a gente tem dificuldades. Aí a gente pensa assim, será que vou? Será que não vou, né? Continuo, não continuo, né? E, gente, Jesus estava falando para Joana que a gente não pode impor, até porque a gente não faz a transformação moral do outro. A gente só faz a nossa própria transformação. E o outro é instrumento para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. O outro nos ensina quem nós somos. Não é à toa que a gente às vezes quer que o outro vá embora. Não é? Nosso companheiro que nos conhece muito bem, que está ali conosco todos os dias, não é? Que também trabalha em seu coração o amor por nós, é fato. Era disso que Jesus estava falando. Olha, a transformação é de cada um. Mas vai lá e ama. É daquele amor, né, que a gente conversava lá no início da passagem. Ama. Não fica esperando. Ama e aproveita a oportunidade para talhar as transformações em você. Se o outro acompanhar, que bom, né? Porque a gente também sabe, né? Aquele não é um ditado, não fala desse jeito, mas que é um provérbio chinês, é isso, né? Um provérbio chinês que diz que a palavra encaminha, o exemplo arrasta. Se a gente vive o evangelho e não fizer nenhuma diferença, será que a gente está vivendo o evangelho? Né? Para a gente se perguntar. E lembrei de um outro capítulo desse livro, eu já tenho que começar a encerrar, né? Já vou, gente, ó. Lembrei de um outro capítulo que é, né, do perdão,
em que Jesus está conversando com Filipe e com Pedro, e eles chegam muito bravos, porque estavam falando mal de Jesus. Estavam falando mal de Jesus, dizendo que o evangelho de Jesus era coisa de Satanás, e eles chegaram para Jesus e falaram: olha, nós ficamos muito indignados, brigamos, discutimos, e ficaram mais indignados ainda porque Jesus manteve a mesma serenidade. E aí eles quiseram que Jesus dissesse alguma coisa, né? Mas por que Jesus não está falando nada? A gente foi lá, brigou, defendeu ele. E aí ele falou: olha, o evangelho não é para a gente impor para ninguém. Se você parar para discutir com eles, não vai estar fazendo o mesmo que eles estão fazendo? Por que que eles têm que me compreender e me amar? Isso não é vaidade? Eles têm o direito de não me compreender. E aí ele diz, né? Agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E lá ele também fala daquilo que a gente viu aqui no capítulo 12. Nós precisamos ter a aprovação legítima da nossa consciência. E aí, amor e renúncia, para a gente finalizar, tem a ver com renunciar à aprovação. Porque no mundo, às vezes, a gente quer ser aprovado, né? A gente, poxa vida. Se a gente já tem a aprovação aqui, às vezes a gente também não vai ter a aprovação da vida futura, né? Naquilo que a gente está trabalhando aqui para lá. Já teve os aplausos, né? O Evangelho vai dizer isso. Então, a aprovação tem que ser da nossa consciência tranquila. A gente tem que agir. E a gente vai viver. Quem servir a Deus, é disso que ele está falando também. Quem servir a Deus vai encontrar a incompreensão. Vai encontrar aqueles que vão dizer assim: o que vocês foram fazer na casa espírita no pleno feriado? Por que não foram fazer um programa diferente? Né? Descansar. É que às vezes as pessoas não entendem o descanso que é para nós, sentir o abraço dessa espiritualidade amiga, porque eu nem contei, o capítulo não fala, né? Fala de amigos, mas a gente não tem amigos só na terra, a gente tem os amigos queridos no plano espiritual, que a gente também sente quando a gente chega na casa espírita, que também sentem saudade da gente, né? Então é sobre isso. Então que a gente possa entender o que é realizar esse reino de Deus dentro de nós e acompanhar esses convites de Jesus, sabendo que como Simão Pedro, como Filipe, né, lá nas situações, como Joana de Cusa, nós somos aprendizes, mas o mestre é o nosso modelo, é o nosso guia. E a doutrina espírita nos traz um evangelho à luz de Jesus, nos traz uma série de obras, e o Boa Nova, quem quiser levar para emprestado, né? O Boa Nova tem uma série de passagens que nos emocionam. Vou contar para vocês, não é pieguismo não, e nem de fato, assim, eu leio, a Emília hoje não está aqui, senão ela estava chorando comigo, né, gente? Eu leio e releio, e cada vez que eu leio de novo, gente, não tem como não me emocionar. E eu quis trazer as frases de Jesus, porque Jesus é de uma sensibilidade, de um cuidado, de uma profundidade que não tem como não tocar as nossas almas, né? Então que Ele continue a nos envolver na sua doce paz. E muito obrigada pelas boas vibrações de vocês.